Pronto, eu vou começar o painel, o primeiro painel da tarde, depois a intervenção da Carmen, ali da América Latina, do outro lado do Atlântico, daquele grande charco de 6.000 km de água. Há bocado o meu colega Amandi falava sobre a escravatura naquele introito tão bonito que tivemos entre a intervenção da Carmen e aqui o nosso primeiro painel. E o nosso primeiro painel, eu fui selecionado, sou um sortudo, porque vou moderar 3 mulheres muito bonitas, intelectualmente, e que ilustram bem qualquer ecrã do Zoom. Portanto, permitam-me o elogio, não tem nada de mal, mas a verdade é para ser dita. O que nos traz hoje, que eu vou estar muito interessado a ouvir, são itinerários religiosos e simbólicos. Portanto, vamos poder apreciar intervenções que vão desde o turismo negro, dark tourism. Agora temos de ter cuidado de usar o termo, está na moda, por isso temos de ter alguma cautela. E várias abordagens que andam no simbólico, ou podemos até dizer quase iniciático. O turismo, as viagens religiosas e simbólicas são quase iniciáticas em determinados aspectos. No alinhamento, cada uma das minhas queridas colegas, que também somos colegas na IES, eu poderia estar aqui a apresentar, e vou apresentar a primeira conferencista, que é a professora Inês Pinho, perdão, que irá falar da Capela dos Ossos de Évora. Portanto, vamos ter muito tutano, que já está guardado há bastante tempo, que é no âmbito do dark turismo, do turismo obscuro, que se calhar é melhor não dizer turismo negro, e que é uma colega de há muitos anos, na área é doutorada e na área da gestão cultural, portanto, tem um longo currículo, tem uma colaborações, teve muitos anos à frente do grupo que eu chamava o aeroporto, que era o Erasmus, os internacionais. Tem desenvolvido muita produção científica, ido a vários congressos, portanto tem um currículo invejável, e eu gostaria que ela nos falasse então da Capela dos Ossos, durante 15 minutos, a faltar 5 minutos, a faltar 3 minutos e a faltar 2 minutos, eu vou avisando que é para dar espaço para o debate, mas Inês, e permitam-me que eu estou entre colegas, não vou estar aqui com formalidades académicas, brinda-nos com a tua sapiência e com a tua Capela dos Ossos, os ossinhos, os metacarpos, as tíbias. Muito obrigada. Olha, tens aqui uma vantagem, é que eu acho que os esqueletos, eu vou compartilhar, acho que eu consigo. Espera lá. Deixa eu ver se eu sou co-anfitriona. Anfitriã, pois. Eu acho que aqui, quando a gente está em ossos, não há cor, não é? É tudo branco, acho eu. O quê? Os esqueletos são todos brancos, não é? Não há cores aqui. Isso é só da começa a ficar amarelos com o tempo, mas isso é outra questão. Bom, conseguem ver? Yes, thank you very much. Ora bem, vou chutar para canto, que vocês são muito bonitos, mas estão à frente do meu... Então, muito boa tarde a todos. Eu trago aqui um desafio, que é o resultado de uma investigação que eu comecei a fazer antes do confinamento. Portanto, eu pude tornar-me turista, peregrina, misturar o religioso com o profano, pude aplicar todas aquelas metodologias que nós aprendemos, não é? Quando aprendemos a fazer investigação, desde entrevistas, a focus group, etc., e levantar aqui uma situação que, infelizmente, a nossa Direção-Geral dos Monumentos não presta atenção. E eu não venho falar só de Évora, porque Évora eu fiquei a conhecer pouquinho, que isto foi uma investigação que eu fiz entre a época normal e a época de recurso em janeiro de 2019. E eu própria fui turista e fiz aqui um percurso. E, claro que nós agora estamos a viver um período muito especial, que é o período de Covid e da pandemia. Estamos confinados, não queremos estar socialmente, como dizia o professor Ribes há pouco, mas estamos um bocadinho limitados, porque não sabemos onde é que anda o bicho, não é? E portanto, eu gostaria de começar por agradecer este convite que me foi feito e que eu aceitei, obviamente, com muito carinho,
e ao mesmo tempo divulgar aqui 2 congressos para quem quiser participar, que eu estou a organizar para 2021, um relacionado com as tecnologias de informação aplicadas à educação e outro que vai, talvez, pode ter interesse para os nossos alunos, quer de mestrado, principalmente mestrado, menos de licenciatura, mas por que não, que tem a ver com o turismo e também as tecnologias. Isto porquê? Porque o Covid vai-me fazer levantar aqui uma questão provocatória, que pode dar debate entre nós os 4, não é? Que estamos aqui nesta tua mesa e tu liderarás, Sérgio, que é estes problemas agora que nós temos do Covid, isto vai mudar no turismo, não é? O turismo e a cultura levaram um rombo que nós temos ouvido e sentido, as pessoas que até viviam mais ou menos bem nestas áreas, agora estão nos bancos de fome, alguns, não é? Isto vai levar aqui uma reviravolta, portanto, será que se justifica uma formação em gestão de património depois disto e um mestrado em património, artes e turismo cultural? E também a segunda questão que eu vos lançava é quantas capelas dos ossos vocês acham que existem em Portugal? É só a de Évora? Portanto, isto eu posso começar por responder, não é? Eu acho que se justifica. Agora, isto vai ter que dar uma volta e esta reflexão eu gostaria de fazer convosco. E eu acho que quer a gestão de património, que foi muito bem, eu faço parte do início da mobília, não é? Portanto, já estou aqui desde 98, eu vi o bebé nascer e vi as metamorfoses que ele sofreu e vi aparecer, apesar de não estar integrada no mestrado, e mais do que nunca estas áreas são fundamentais. E eu vou dar o exemplo com as capelas dos ossos. Nós temos é que, se calhar, deixar de pensar no turismo de praia ou só naquele turismo cultural das visitas e temos que começar a pensar que as tecnologias existem e que há nichos de mercado onde podemos trabalhar, nomeadamente este turismo que a mim não me dizia nada até 2019, porque isto foi uma encomenda que eu tive de investigação da Universidade de Birmingham, em Inglaterra, e realmente este fenómeno tem um peso grande lá fora. Em Portugal, nós temos 8 capelas dos ossos, que infelizmente a Direção-Geral do Turismo não liga nenhum. E quem anda a tomar conta destas capelas dos ossos disse-me, e eu tenho imensas fotografias, portanto as autorizações todas do material que eu vou exibir aqui estão feitas porque é meu, as fotografias são todas minhas. Isto tudo para dizer que eles deram um grito e disseram, olha, venha já, porque quando vier a erosão, porque muitas delas estão perto do mar, vai dar cabo e não vai voltar a ver as capelas dos ossos. Inclusivamente, quando eu estava a fazer a revisão de literatura, eu descobri que nós tínhamos mais uma capela dos ossos na Madeira. Eu descobri um livro dos anos 60, com fotografias, portanto nessa altura já havia fotografia da capela, que hoje não existe. Foi o nosso amigo Alberto João Jardim que mandou destruir para hoje ser uma urbanização. Portanto, nós, enquanto agentes de gestão de património, temos que continuar a precaver que estas situações não ocorram, não é? Independentemente disto nos dizer muito ou pouco. Pronto, em termos de metodologia, eu fiz uma revisão de literatura, eu fiz este trabalho de campo que vos resumi há pouco, também fiz focus group e entrevistas, portanto, uma metodologia essencialmente qualitativa, não é? O grande investigador disto é o Philip Stone, e eu tenho aqui uma frase dele, e este ano 2020, além do Covid, também foi marcado pela morte de alguns símbolos importantes, não é? A nossa Carmen foi embora, mas morreu Maradona, e aquilo deu logo ali um movimento cultural na cidade de Buenos Aires, para quem viu no telejornal, mas morreu também para nós uma pessoa muito importante, que era o Eduardo Lourenço, que pouco tempo antes de morrer fez uma reflexão muito interessante num programa que eu por acaso vi na televisão e anotei, sobre o que é isto da morte. E ele dizia que a morte é a negação de tudo, é aquilo que nos acompanha sempre e que não imaginamos como vai ser a nossa. Mesmo que sonhemos com a morte, nunca morremos em sonhos. A morte do outro é que é a verdadeira morte, pois é essa que sentimos. E agora, com a pandemia, não é? A questão da morte, não é? Está a morrer muita gente que não deveria morrer, há outros que aceleraram se calhar também a morte, mesmo já sendo numa idade mais avançada, levanta muito esta questão. E eu não sendo nem das áreas de História da Arte, nem da Estética, o levantamento que eu fui fazendo, fui percebendo
que se calhar, mas não há nada, não há evidências estatísticas e, portanto, eu também, ao estar aqui a partilhar com estudantes, e se calhar muitos vão começar as teses, porque não continuarem aqui este trabalho que eu deixei algumas questões. Nomeadamente, não se consegue perceber se isto é uma questão trazida é um fenómeno mais introduzido pela questão dos beneditinos e dos franciscanos, que também contra a reforma ao pecado. Bom, isso vocês sabem explicar melhor do que eu, porque andei a ler um bocado sobre isso. E também tem outra questão, que pode ser a questão artística, ou seja, a questão das naturezas mortas, não é? E será que vai iniciar agora, não é? Depois disto da pandemia, ao nível da estética, uma neonaturezas mortas, não é? Portanto, eu isso deixo, se alguém quiser investigar para essas áreas que não são as minhas, mas foram questões que me foram surgindo, não é? Bom, é evidente que aqui o trabalho que eu trago não traz soluções, deixa mais questões do que, mas quer ser um alerta, não é? Para que não se perca este património que é nosso, apesar de ser do sul do país, e eu sou uma mulher do norte, mas que eu fiquei bastante chocada ao ver que realmente isto está um bocadinho ao abandono. Bom, e portanto, ao mesmo tempo, eu quis combinar, no fundo, as questões históricas, do património cultural, do turismo, que vem enriquecer, obviamente, esta experiência da viagem do turismo. Agora, se calhar, durante uns tempos vamos estar limitados a viajar. E, portanto, eu também vos deixo aqui 2 softwares que utilizei, exatamente para tentar já introduzir esta área na questão das tecnologias, que me parece que é premente para todos. Bom, este conceito de dark tourism, não é, do turismo negro, e no caso das capelas dos ossos, eu até diria macabro, que era a palavra que estava a faltar há bocado ao Sérgio, pode-se aplicar a diferentes áreas, não é? Desde cidades e destinos de terror, até à questão das batalhas, que ali o Sérgio também investiga, às casas de terror. Vocês não imaginam, quando eu fui ao congresso a Birmingham, como é que os americanos veem esta questão, não é? Bom, eu deixo-vos aqui alguns autores, o Stone e o Kudonage, que são os mais importantes, e as minhas 2 bases tecnológicas que eu usei neste trabalho foi a questão do Google Maps e a questão do Argis Esri, portanto, um software que está a ser criado pela Universidade de Aveiro. Rapidamente, portanto, ao nível do Google Maps, qualquer pessoa faz, eu fiz este itinerário que vocês têm aqui, portanto, as Capelas dos Ossos representam um percurso de 463 km, que se a gente não parar são 5 horas e 25 de carro. É evidente que eu demorei 3 dias, porque fui vendo, fui fotografando, fui entrevistando, e a representação com o Google Maps tanto pode ser o percurso assim, como pode ser indicando, não é, com a numeração das 8 capelas, onde é que elas ficam, não é? Bom, quais são essas capelas? É a Capela de São Sebastião em Lagos, e vejam a parte artística que isto também tem, não é? Na Catedral, portanto na Sé de Faro, também tem uma capela de ossos. Na Igreja Matriz da Alcantarilha, que é designada Nossa Senhora da Conceição, que foi onde me disseram que o Dom Sebastião tinha sido casado com a Rainha Santa Isabel, e eu fiquei a aprender coisas novas da história. E reparem que aqui misturam a parte profana, não é? Com o religioso, está ali o crucifixo lá em cima no altar. Portanto, há aqui muitas coisas que podem ser exploradas, que eu não tenho competência para tal. Obviamente a Capela dos Ossos de Évora, que todos nós conhecemos, esta senhora que eu conhecia, que eu tirei uma panorâmica só para vocês verem como está agora, a última vez que eu tinha ido. E claro que a entrada diz: nós ossos que aqui estamos, pelos vossos esperamos, não é? Isto já para mostrar a questão do pecado e que nós somos nada da Contra-Reforma, não é?
é engraçado que nem todas as capelas têm estes dizeres. Onde é que eu encontrei isto? Encontrei em Faro e encontrei em Campo Maior também. Só que em Faro a expressão é diferente. Eu tinha ido à Capela dos Ossos na barriga da minha mãe, fui agora, está completamente diferente de quando fui há 47 anos, ou há 48. E esta aqui, esta para mim é a mais gira de todas, que é de Campo Maior, que realmente do ponto de vista artístico, isto é qualquer coisa macabro. E reparem que a frase, nós ossos, que aqui estamos por vossos esperamos, é feito com os próprios ossos das pessoas, não é? Portanto, isto aqui é mesmo. E os esqueletos ainda têm pele. Inês, 4 minutos. Ok. Almost finishing. Pronto, tem aqui alguns aspectos. Este é o livro do Codonares, do jornalista que anda um bocado pela Europa toda a relatar e veio aqui a Campo Maior, porque realmente isto é fascinante. Monforte, que é a terra do nosso toureiro, João Moura, e que ele, antes das touradas, vai lá e ao paizinho rezar, porque não lhe acontecesse nada. São eles os zeladores da capela, é engraçado. E é assim, reparem, mais uma vez, o religioso misturado com o profano, não é? E depois, uma outra proposta de representação. Como é que eu posso agora, para o meu turista, e eu queria que vocês também pensassem que o próprio conceito de turista, depois da pandemia, vai ter que mudar. E nós temos que pensar essencialmente nas experiências de turismo que queremos gerar ao turista cultural, neste caso é um turista negro, não é? Como nós estamos a designar, e aqui implica refletir sobre a pré-experiência que ele tem, sobre a inexperiência quando está a visitar um sítio como este, e depois o pós-experiência. E eu chamaria isto o ciclo de experiência do turista negro, não é? Portanto, é algo a repensar. E reparem que nós, a partir das latitudes, podemos colocar também uma foto da igreja e depois uma série de explicações, eu aqui pus todas em pequenino, não é? Isto aqui trabalha muito na base da nuvem, é diferente do sistema portanto, do Google Maps, e ao mesmo tempo a gente pode ter as latitudes, não do GPS, mas as latitudes mesmo do mapa, e ter alguma explicação sobre visitar sem sair, não é? De casa. Bom, final remarks. Quais são as questões que eu quero deixar para quem quiser investigar um bocadinho mais sobre isto, que eu tive que falar um bocadinho a correr, não é? Será que há a intenção de transformar estes sítios em sítios negros? E os turistas são turistas no verdadeiro sentido da palavra ou são devotos destes locais? Depois a questão de morte. Será que não é a morte a principal atração para visitar estes sítios? Ou são práticas macabras? Ou devoções assim religiosas? O que é que está aqui por trás? E por fim, qual é o papel da religião oficial e qual é a sua relação entre das Capelas dos Ossos com a Igreja Católica e a devoção popular? Muito obrigada. E já sabem, tem aqui duas conferenciazinhas que estão Springer Approved, portanto têm revistas cotadas associadas às mesmas. E depois, quando tiver os sites, divulgarei. Muito obrigada. Inês, obrigadíssimo. Foste de uma pontualidade exemplar. Portanto, agradeço-te muito. Não era bem só isto que eu ia dizer, não é? Eu te agradeço os sinais. Os sinais, exatamente, é simbólico. Estamos no simbólico, são sinais simbólicos. Depois de ver tanta tíbia, tanta bacia e tanta caveira. Agora vamos passar para a próxima conferente, que é conferente, bem, que é a minha colega, a professora doutora Carla Queiroz, a Carla para mim, que é professora adjunta, também é professora adjunta, isto é tudo professoras adjuntas aqui na Escola Superior de Educação, é doutora em História da Arte pela FLUP, é investigadora integrada do CITSEM, também na Faculdade de Letras, consultora científica em projetos desenvolvidos na Diocese de Lamego, Porto e Viana do Castelo, e também Santarém, já agora,
e tem escrito bastante sobre a Talha Dourada, a imaginária e a arquitetura religiosa. O que é que ela nos vai trazer? A professora Carla Queiroz vai nos trazer Desbravando os Caminhos do Ouro, ou seja, o barroco como linguagem preferida da Igreja Católica Triunfante, tridentina, mas também refletora das dinastias absolutistas que utilizar como meio da propaganda política. Portanto, tinha aqui muito mais na sinopse, mas eu prefiro que seja a minha colega a dissertar sobre este tema. E são os 15 minutos. Carla, a palavra é tua. Eu vou tirar o microfone, que é para... Muito obrigada. Agradeço as palavras do professor Sérgio Veludo. Boa tarde a todos, antes de mais. Gostaria de começar por agradecer o convite que me foi feito para estar presente nestes 6º Encontros de Património, Artes e Turismo Cultural, que venho acompanhando desde a primeira edição. E gostaria também, obviamente, de cumprimentar os meus colegas de mesa, com quem eu privo de perto, infelizmente, nestes últimos tempos, mais através desta linguagem Zoom, que é verdadeiramente fascinante. Ora bem, o que é que eu trouxe aqui? Eu trouxe aqui a menina dos meus olhos, trouxe aqui a minha área de investigação desde há muitos anos, desde 1998, e que, no fundo, acaba também por ir de encontro àquilo que a professora Inês Pinho acabou de falar. Mas é o outro lado. Eu trago a festa da vida. A professora Inês Pinho trouxe-nos a festa da morte, que nesta altura do barroco era para ser celebrada com toda a pompa e circunstância. Basta só referenciar aquilo que se faziam nas exéquias das dinastias absolutistas, como disse o professor Sérgio, que era de facto com toda a pompa, tal como qualquer festa, qualquer casamento ou qualquer nascimento da família real. Portanto, sem dúvida nenhuma que aquilo que me traz aqui, eu vou partilhar agora a tela, aquilo que me traz aqui é exatamente isto, desbravar os caminhos do ouro. Desbravar os caminhos do ouro, que no fundo é aquilo que eu faço desde 1998. Comecei, e é um pouco este circuito que eu vou tentar fazer, trazendo aqui um ou outro caso particular. Eu comecei pela área de Lamego, pela cidade, e depois o fascínio levou-me a desbravar os caminhos do ouro pela diocese. De facto, surpreendeu-me a quantidade e a qualidade daquilo que acaba por ser o foco principal de atração por parte da Igreja dentro das igrejas, dos espaços religiosos, que são os altares, nomeadamente os retábulos em talha dourada. São simplesmente máquinas cenográficas que obedecem a um código imagético muito rigoroso, que obedecem toda a sua construção, toda a sua assemblagem, obedece a regras rigorosas que foram impostas pós-Concílio de Trento e que foram emanadas a todas as dioceses e que foram impostas pelos bispos também através de constituições sinodais. Tudo o que fosse feito a partir dessa altura, estamos a falar, obviamente, em meados da segunda metade do século XVI, tudo o que fosse feito a partir desse momento teria que ser segundo as diretrizes desse Concílio de Trento, que eram apertadíssimas. Apertadíssimas porque nós estávamos numa época em que a heresia ganhava terreno, nomeadamente o protestantismo, e, portanto, a Igreja acabou por fazer desta arte, não só dos retábulos em talha dourada, obviamente, mas de toda a arte barroca, que no fundo acabou por fazer dela uma propaganda. Não deixa de ser uma propaganda religiosa, com o intuito de convencer, com o intuito de solidificar a fé daqueles que continuam do lado do catolicismo e também, obviamente, tentar converter aqueles que são os hereges. Estava a perder terreno, cada vez mais, a Igreja Católica perdia terreno e por isso mesmo a arte serviu para convencer. E não foi só a Igreja que o fez, foram também as dinastias absolutistas, centralizadoras,
que para convencer os seus súbditos também usaram de tudo, sobretudo de toda a riqueza que tinham ao seu dispor. Claro que, obviamente, a conjuntura económica e política da época também favoreceu tudo isto, e que vão utilizar da mesma forma a talha dourada, não concretamente os retábulos, mas também, porque alguns são encomendadores, para convencer e mostrar o seu poder e, sobretudo, logicamente, a sua riqueza. Portanto, eu trago aqui simplesmente, e deixem-me só tentar passar um bocadinho, trago aqui só um enquadramento natural daquilo que é a minha diocese de origem, a minha diocese de Lamego, uma diocese vasta, já foi mais vasta, foi desmembrada no século XIX, que vai de Sinfãs a Vila Nova de Foscoa e que é um território vastíssimo, muito diferenciado, quer ao nível populacional, quer ao nível territorial, e que, por entre montes e vales, como diz exatamente o meu resumo desta conferência, eu acabei por trilhar estes caminhos descobrindo aquilo que estes artistas do século XVII e, sobretudo, os do século XVIII fizeram, fruto das encomendas que lhes eram feitas por parte dos membros da Igreja, por parte da igreja dos conventos e dos mosteiros também, por parte das confrarias e das irmandades, mas também por parte do cidadão comum, com dinheiro, como é evidente, as grandes famílias que encomendavam estes altares ou estes retábulos para capelas privadas, para mostrarem uma vez mais o seu poder na região. E, portanto, acabei por mapear um pouco tudo isto que está aqui com pontinhos a vermelho. É um pouco, não é a georreferenciação que a professora Inês Pinto disse, mas acabei por mapear algo que também não estava feito, isto em 2006, portanto já estava já estava no fim do meu doutoramento. E isto veio-me dar uma ideia muito, muito interessante daquilo que é a Diocese de Lamego e o que foi a Diocese de Lamego em termos de produção de talha dourada. E esta produção de talha dourada levou-me também a constatar que houve circuitos estabelecidos, circuitos de empreitadas de artistas que, à procura de um mercado menos saturado, acabaram por fugir dos seus locais de origem e circularam entre dioceses. E esta desbravar os caminhos do ouro tem mesmo a ver um pouco com isso, não é? Porque os rios servem de canal de comunicação, é pelos rios que chegam os artistas desde Viana do Castelo, Caminha, Espanha, inclusivamente até à cidade de Lamego, nas mais diversas épocas, mas também há, obviamente, artistas locais. E estes circuitos são muito interessantes porque nos dão, obviamente, uma noção da importância desta diocese no século XVII e, sobretudo, no século XVIII, mas sobretudo porque percebemos que, para além daquelas que já são as conceituadas, ou eram as conceituadas, escolas artísticas de talha dourada, e estou a falar nomeadamente em Lisboa, Porto, sobretudo, e Braga, noutra época, constatamos que Lamego, de facto, fazia parte também desse circuito e desse estabelecimento de uma escola regional muito típica, com artistas locais, que deslocavam também por entre a diocese à procura de encomendas e de um mercado menos saturado, e o mais saturado estava na cidade sede do bispado. E, portanto, encontramos precisamente aqui, no fundo, estes são os encomendadores na sede do bispado, em Lamego, as igrejas e os conventos. Depois, as igrejas paroquiais da cidade sede do bispado levam simplesmente, têm como encomendadores, são duas unicamente, mais uma vez não só membros da igreja, mas também devotos particulares, e depois nas outras igrejas e capelas da cidade nós vamos ter as tais irmandades e confrarias e mais uma vez os devotos também a fazerem as suas encomendas. Por toda a diocese, nas igrejas paroquiais, detectamos exatamente este tipo de encomendadores.
As vagas e as áreas de migração de mão de obra na Diocese foram 4, pelo menos detectadas por nós. A primeira surgiu de Lisboa, Porto e Braga, portanto, aí estão os 3 grandes centros produtores de arte, e não falo só na talha dourada, falo em tudo. A segunda vaga é uma mobilidade interna, que nós registamos na Diocese de Lamego. Depois uma terceira vaga que se registra na cidade de Lamego e no Aro de Lamego. Estamos a falar na circunscrição, basicamente aquilo que corresponde ao concelho. E a quarta vaga de outras regiões de Portugal e de Espanha, muito da Galiza, como é evidente, que entram pela Diocese e deixam também as suas obras. E cingimos agora, só a título de exemplo, porque não queria demorar muito mais tempo, porque senão o professor Sérgio certamente daí a pouco estou a acabar o tempo, não estou, professor Sérgio? Não, ainda não. Ainda não? Depois eu digo. Resolvemos trazer aqui um caso muito particular, também já por nós estudado há algum tempo, que nos mostra este tal circuito de empreitadas documentadas já, entre 3 arciprestados de Lamego, que é precisamente Tarouca, Lamego e Armamar. E neste circuito de empreitadas pertence um só artista. Ele foi o responsável por executar 4 destas máquinas retabulares, 4 destes impressionantes retábulos em talha dourada, máquinas cenográficas, volto a dizer, portanto, todo um percurso que ele fez, que fez a sua rota por entre estes arciprestados, ao ponto de nos dar, de facto, estas características bem marcantes e bem definidoras daquilo que é o trabalho de Francisco Rebelo. Francisco Rebelo, um mestre entalhador, um mestre imaginário, que talvez dos melhores que a cidade tinha, também era originário da Diocese de Lamego, e por isso mesmo isto só vem contribuir mais uma vez para o prestígio dos artistas locais no século XVIII, sobretudo nesta área. Nós temos aqui o retábulo-mor da Igreja de Tarouca, portanto muito próximo a Lamego, como estivemos a ver. Depois, concretamente, uma capela muito pequenina em Lamego, mas que é uma verdadeira joia do barroco. E 4 anos depois, portanto, era de facto um mestre que tinha uma execução muito rápida e certamente pelo prestígio que teria, já teria certamente também uma oficina a funcionar. Isto significa que teria também oficiais, aprendizes, a trabalhar com ele para dar resposta em tão pouco tempo a estas empreitadas. E aqui estamos a ver os altares colaterais e o arco cruzeiro, não o retábulo-mor, que faz parte das suas obras. Um exemplo dos retábulos laterais, e portanto não vamos aqui entrar dentro da classificação estilística dos retábulos, senão eu certamente não sairia daqui tão cedo, mas agora vamos para a Armamar, portanto continuamos o percurso do Francisco Rebelo e em 1721 ele já está em Armamar a fazer esta joia que nós vemos aqui, destes retábulos colaterais, uma vez mais, que são muito, muito idênticos, como nós já percebemos em todas as obras que ele faz. Um pormenor dos retábulos colaterais. Depois, também este 1732, portanto isto são as joias que existem pela Diocese de Lamego, felizmente muito bem conservadas, algumas delas, outras a necessitar urgentemente de uma intervenção por parte dos membros da Igreja, mas também por parte dos responsáveis, não vou elencar então os membros de todos eles, sobretudo na área da conservação e na limpeza, muito na limpeza, porque eles estão muito sujos, com muito fumo de vela que nós temos aqui nestes retábulos. Portanto, mais uma obra do Francisco Rebelo e, entretanto, aquilo que nós pensamos ter surgido do Francisco Rebelo e que já também avançamos com essa teoria há alguns anos, que teriam sido outros tantos retábulos em outros arciprestados de uma qualidade fantástica, onde o trono e a própria estrutura do retábulo pertence a um único artista. Achamos nós, portanto, obras documentadas, algumas arriscamos desculpem, documentadas não, atribuídas, algumas arriscamos essa atribuição, outras simplesmente partilhamos
aquilo que outros autores já avançaram. E, portanto, agora vamos para Moimenta da Beira. Eu diria que o Francisco Rebelo esteve presente em grande parte dos arcipresturados da Diocese de Lamego, portanto, isto mostra o prestígio... Sim, professor Sérgio? Temos que acabar. Mostra o prestígio que ele tinha nesta área e a importância que a talha dourada sempre teve por parte da Igreja, para, de facto, a Igreja conseguir impor toda a sua ideologia, toda a sua catequese, convencendo desta forma os fiéis, através do ouro, que tem uma simbologia muito própria para a Igreja nesta altura e que sempre teve, que é símbolo da luz divina e também um metal mais precioso. Muito obrigada, agradeço ao professor Sérgio este minutinho a mais que me concedeu. Doutora Carla, muito obrigado pela tua apresentação sobre a talha dourada, sobre os caminhos do barroco, aquilo que o Dom João V não gostava porque achava que era para pobre, era tipo como ter croquetes no casamento. Vou passar a palavra à professora doutora Lígia Rocha, a minha colega. São todas as minhas queridas colegas, portanto, eu vou só aqui à cábula, porque tem que ser. Portanto, também é investigadora integrada do CIEBA, da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, e também colaboradora do nosso INED. É a nossa professora adjunta convidada e também exerce docência no básico, na área da educação visual. É doutora em educação, especialidade em filosofia da educação, pelo Instituto de Educação da UEM, da Universidade do Minho, tendo sido bolseira de doutoramento pela FCT. Também é artista plástica, com várias exposições individuais e coletivas. E os textos também tem publicado. E o que é que nos vai trazer? Algo muito especial, os itinerários simbólicos, desculpem, e religiosos que estão presentes, neste caso, na obra pública de Lima de Freitas. Ou seja, nós aqui, de facto, tem algo de muito especial e, sobretudo, no que está patente na Sagrada Família em Albarraque, que eu penso que é para os lados de Sintra, não sei se é a mesma. Portanto, é a azulejaria figurativa e em que temos aqui o simbólico do 6 e do hexágono. Para que seja, peço desculpa, para que seja uma conferência justa e perfeita, vou passar a palavra à Lígia, vai ter 15 minutos, depois teremos lugar a debate. Portanto, eu vou estar a contabilizar. Lígia, a palavra é tua, se me permites que te trate assim. Ora, muito bem, muito obrigada. Boa tarde a todos. Eu gostaria de começar por agradecer esta oportunidade, de mais uma vez poder partilhar parte do meu trabalho de investigação, que é sempre uma honra, felicitar a comissão organizadora e científica destes encontros, pelo trabalho incrível que tem vindo a desenvolver e que está a desenvolver nestes dias e então cumprimentar também os meus colegas que estão aqui presentes e todos aqueles que nos estão a ouvir das suas casas. Gostava só de sublinhar, CIEBA é Centro de Investigação da Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa e não de Letras. Bom, então vou partilhar aqui uma apresentação e, muito bem, como disse então o professor Sérgio, o caríssimo colega, vou então, tendo em conta que esta mesa de itinerários simbólicos e religiosos pareceu-me interessante e pertinente fazer aqui uma abordagem aos painéis de azulejos da Igreja da Sagrada Família em Albarraque, a partir de uma interpretação simbólica. Para quem já conhece o meu trabalho de investigação, sabe que nos últimos já alguns anos tenho desenvolvido investigação sobre Lima de Freitas. Primeiro na dissertação de mestrado, onde havia um olhar mítico e simbólico na obra de uma maneira mais alargada, e depois nesse trabalho apercebi-me que existia obra pública, toda ela por ser estudada, e foi esse o trabalho que foi desenvolvido, incluindo 32 peças de obra pública. Aqui
hoje trago 3 delas, são as que estão então na Igreja da Sagrada Família, que é uma obra do arquiteto Jorge Viana, um trabalho que surgiu, portanto esta igreja surgiu da construção do bairro da Tabaqueira, a propósito da fábrica do tabaco, em 1962, e então nesse empreendimento, nessa construção do bairro, existia a necessidade de uma capela que posteriormente se transformou na igreja que hoje ainda existe e recomenda-se. Então, acrescentar que este trabalho dos anos 60, de facto, este trabalho de arquitetura dos anos 60 enquadra-se na sensibilidade da época em que realmente existia já um cuidado de relacionar, interligar várias artes, e este projeto de facto tem essa particularidade. Tem duas esculturas destas autoras aqui, Maria do Carmo Dorei e Graça Costa Cabral, 3 painéis de azulejos de Lima de Freitas e todo um trabalho de arquitetura que engloba de facto mobiliário, pavimento, ornamentação, etc. De referir um trabalho que surgiu em 2012 a propósito da homenagem ao arquiteto Jorge Viana. Portanto, existe um catálogo intitulado A Igreja do Bairro da Tabaqueira, e depois também um pequeno catálogo de exposição de homenagem que surgiu também no mesmo ano, intitulado Arquiteturas, Natureza, Máquina e Sentimento. E passo então a mostrar o edifício. E porque é que eu vou começar por mostrar o edifício exterior, depois interior e todas estas especificidades, para de facto tentar passar a ideia de que existe um fio condutor, uma linguagem que se interrelaciona nas várias linguagens artísticas. Aqui vemos a parte exterior, o pátio, onde realmente começamos a identificar e a ver a representação do hexágono, que de facto o hexágono tem os 6 lados e, curiosamente, estamos nos 6º Encontros de Património, Arte e Turismo Cultural, portanto pareceu-me bastante pertinente, curioso, enigmático talvez, e então começamos a encontrar, estando no local, encontrar relações muito diretas com aquilo que são o número 6, o hexágono, e podemos viajar a partir daí. Portanto, aqui temos 3 pormenores, onde vemos exatamente essas especificidades, não é? Aqui neste januão, onde temos então a representação de 6, são sempre 6 triângulos, que formam hexágonos e hexágonos consecutivos que formam então uma padronagem hexagonal ou triangular. Isto no pavimento, até na porta principal, portanto a porta frontal, são 6 portas, cada porta com 3 hexágonos, dentro de cada hexágono 6 triângulos e assim sucessivamente. Passando para a parte interior da igreja, estamos numa perspectiva que conseguimos ver ao fundo, do lado direito, um painel de Lima de Freitas. E agora, no sentido contrário, também podemos posicionar em termos espaciais os outros 2 painéis que iremos ver mais à frente, que estão no lado oposto. Temos aqui mais 3 pormenores que mostram efetivamente essa quase obsessão pelo hexágono em todo este projeto arquitetónico e artístico, nomeadamente aqui a pia batismal, o mobiliário, a pia, e também noutros acessórios, como das luzes, o candeeiro com 6 pontas, não é? O número 6, mais uma vez, ali a vitrina de informação aos fiéis, e até mesmo nos bancos
pormenores onde o hexágono aparece também. Portanto, no mobiliário também houve esse cuidado em que essa linguagem fosse se mantendo. Portanto, também o piso é todo ele constituído por triângulos e sucessivamente se reporta para o hexágono e por aí fora. Passando só para mostrar então as duas esculturas, uma representa a Senhora com o Menino e a outra José Carpinteiro, isto intitulado numa das literaturas que mostrei antes. Temos aqui também mais dois espaços, portanto aqui o painel de azulejo Sagrada Eucaristia e um jarro, que existiam dois no local, um jarro onde também existe o padrão que vai sendo colocado nas paredes do azulejo, também aparece nestas peças. E agora passo, pronto, à parte que me interessa mais, né, que é um pouco olhar com um olhar, uma interpretação mais simbólica dos três painéis de Lima de Freitas. Olhando para este primeiro, nós temos aqui um painel que se situa então na capela batismal, dentro da igreja, à entrada do lado esquerdo, e podemos rapidamente identificar que na tradição católica, portanto, está aqui representado o batismo de Jesus no Jordão por São João Batista. Podemos também, de uma forma assim direta, perceber as cores, as tonalidades de azul, os verdes, que são opção nestas pinturas de azulejos, e começamos por identificar aqui o elemento, o batismo associado à água, e também, por outro lado, aqui dar já ênfase à representação da árvore ou do arvoredo ou da questão da natureza envolvente. Há aqui uma influência até referida por José Meco, que há aqui uma certa influência à cerâmica turca ou até mesmo alguma ligação com a cerâmica de Pós. Portanto, referir que a cerâmica de Pós no Algarve foi uma cerâmica criada por Lima de Freitas em conjunto com Patrick Swift, que de facto fizeram uma reinterpretação de azulejaria que foi sendo encontrada ao longo dos anos, e hoje a cerâmica de Pós existe, portanto as pessoas conhecem, com certeza até têm em casa, e foi realmente um trabalho em que o Lima de Freitas teve uma ligação direta. Portanto, olhando então ou observando um pouco, pensando sobre o batismo, isso remete-nos para o banho. E o banho tem uma simbólica de ligação com a água, o banho, o batismo, uma ligação simbólica à purificação e renovação. Portanto, há aqui dois tipos de batismo: o batismo por imersão e o batismo por aspersão. No caso aqui seria um batismo por aspersão, mas pelo significado, pela simbólica que ele representa, no sentido em que portanto, é um batismo para limpeza de todos os pecados, associa-se muito mais ao batismo por imersão, exatamente por ter essa ligação à purificação Lígia, e à renovação. Sim. Não querendo fechar a torneira das lavagens, mas faltam 4 minutos. Muito bem, obrigada. Então, por um lado temos o batismo, por outro lado temos a iniciação, ou um sentido iniciático na representação simbólica daquilo que é o batismo. Por um lado temos o elemento água, por outro lado temos o elemento fogo, nesta ligação, a água pelo banho e o fogo pela representação da luz, da ascensão do ser humano, a purificação, a sua transcendência. Passamos então
ao segundo painel de azulejos, que podemos, olhando para aqui, vemos que o título é Árvore, e esse foi um título dado pela investigação, doutoramento, e existindo também outro título dado na literatura que também apresentei, denominado Sagrada Família. Eu entendo, portanto, que pode ser feita uma leitura deste painel de duas formas. Uma pela narrativa que ela representa, e poderíamos ir vendo aqui algumas cenas bíblicas que nos poderiam identificavam alguns cenários, nomeadamente aqui o episódio que José e Maria regressam. Portanto, a pintura representa o episódio em que José e Maria regressam ao Templo de Jerusalém para recuperarem o filho que há 3 dias procuravam. Por um lado podemos fazer essa interpretação, por outro lado podemos olhar para o painel e identificar o elemento árvore como elemento central e determinante nessa representação. E foi esse o olhar mais direcionado que foi feito. Então, aqui no caso da árvore, fazer aqui um olhar simbólico em que a árvore tem um sentido verticalizante, em que temos a copa da árvore, temos o tronco e temos as raízes. A copa, num sentido como se existisse associado a um ciclo lunar, onde temos a folha, a flor e o fruto, e temos também as raízes como o lugar, a gruta, a mina d'água, que também estará aí representada do lado esquerdo, o mundo inferior, o subterrâneo, o infernal ou o inferno. Então, a árvore, temos aqui um imaginário vegetal que nos remete então para extrapolações e que nos levam até a árvore como representação da vida, que representa a vida do cosmos, no sentido de densidade, crescimento, proliferação, geração e regeneração. Mais uma vez aqui as palavras acabam por se fundir. E passo então, o tempo não ajuda, para o último painel, em que temos... termina. Temos então o painel música, que representa exatamente um coro, a varanda do coro do grupo coral, onde podemos observar uma curiosidade numérica. Por um lado, são 9 crianças mais um adulto, o número 10, que geometricamente e numerológico, e em termos de número e de geometria, tem uma representação e um significado. E, por outro lado, dizer que, de facto, aqui a música tem ligação com os ritmos, o tempo, e que esse ritmo e esse tempo está diretamente relacionado com a vertente pitagórica. E a vertente pitagórica tem essa ligação direta com o número e com a geometria sagrada. Portanto, a música é associada ao metro e ao número. Isto dizer, para terminar, que existe aqui uma harmonia na música que deveria estar em sintonia com a harmonia dos números e do cosmos. Esta ligação ao cosmos faz-se com a chamada música das esferas, a qual é considerada como música transmitida pelo universo, através dos movimentos dos elementos que a compõem. Ela transmite timbres, tonalidades e ritmos numa plenitude cósmica. E para fechar, dizer que este lugar, esta igreja é um lugar de culto, que nos permite, com todas estas características aqui de uma rápida pincelada, nos permite ter uma experiência e criar uma relação com o espaço e com o outro, acedendo a uma memória ou uma história a ela associada, e podendo aceder a uma eventual identidade ou a várias identidades que ali podemos encontrar. Muito obrigada, eu espero não ter ultrapassado o tempo.
Passaste um minuto, Lígia, não te preocupes. Foi por causa dos banhos, demora sempre um bocado mais o banho Pois é. ritual. Isto quando mete água demora mais. Ali o quadradinho do INE está a dizer que ainda não há perguntas de público e disse para eu iniciar o debate. Pronto, então debatamos. Eu posso colocar algumas questões, se calhar assim, logo colocar uma questão à Inês. Se quiserem ativar os microfones, que é para isto ficar assim mais animado. Essa questão das capelas dos ossos e do turismo, como é que eu ia dizer? O turismo obscuro, senão é complicado. Essa questão do turismo, achas daquilo que tu pudeste observar e de que eu estava a ouvir, fazer-se capelas com ossos é uma espécie de catarse da morte, de enfrentar a morte de forma catártica, de lembrar ou não lembrar, ou olhar para aqueles ossos antes eles do que eu, ou coisa assim do género. Como é que tu interpretas isso? Porque o turismo obscuro, eu também trabalhei o turismo obscuro, mas noutras vertentes que são os campos de batalha e as simbologias e também o crime, que é uma coisa interessante. Mas tu pensas mesmo, consideras mesmo que as capelas ossos integram um turismo obscuro ou mais um turismo religioso ou simbólico? Isto só para dizer uma coisa, é que há aquelas igrejas italianas que nem têm os ossos, é que penduram os mortos mesmo para decompor-se. Portanto, temos lá, não são mortos, são múmias. Não sei se já viste, que acho que é na Catânia, ou coisa assim do género. Sim. Este que o Donários fez essa. Tem uns livros sobre isso. E eles até põem com joias, tem alguns, como era na altura dos descobrimentos, mais ou menos, mas um bocadinho depois. Até tem isso na Itália. E eu descobri à custa disso, também existe lá no meio de uma montanha na Polónia, também lá num convento qualquer, ou num mosteiro, porque aquilo é de longe, também existe para lá qualquer coisa, não é? Portanto, isto foi uma moda que existiu no Barroco, não é? Que vocês sabem isso melhor do que eu, na Contra-Reforma, mas nas entrevistas que eu fui fazendo, isto parece mais até como uma forma artística. Eu fui à procura de turismo. Vejo que há muita gente lá fora, principalmente nos Estados Unidos, eles adoram as cidades fantasma. E eu a ver papers sobre aquilo que a mim não tinha interesse nenhum. Mas pronto, não tinha interesse, não era a investigação, era o tema. O que é certo é que isto está a mover muito lá fora. E eu trazer para aqui foi um bocado para quem nos ouve, e eu sei que muitos da nossa audiência são estudantes e se calhar estão a pensar em temáticas de teses agora para o seu mestrado, que há aqui uns nichos a estudar. E além disso, há este problema da pandemia que o turismo está a abanar muito. Não é? Nós não vamos poder fazer turismo nos próximos 10 anos. A gente diz, agora com a vacina, isto não é nada. Esqueçam, nós no próximo inverno estamos todos na rua com máscaras. A vacina é como a da gripe, tem que se fazer todos os anos, não é? Portanto, eu não sou médica, mas é a leitura que eu faço, não é? É o conceito que eu tenho que aprender na história do que eram pandemias. Claro que hoje os hábitos de higiene e a medicina e tudo mais desenvolvido, mas não é bem assim. E, portanto, como este mestrado tem a parte artística, tem a parte do turismo e tem a parte do património, pode-se estudar esta realidade que em Portugal, e eu achei isto gravíssimo, a Direção-Geral de Monumentos não está a prestar atenção a isto. E eu tenho receio que aconteça o que aconteceu na Madeira. Isto só falando na realidade portuguesa. Porque a gente vai à Espanha, e eu até estou morta por ir a Vamba. Em Vamba acho que tem uma Capela dos Ossos, que é ali em Valladolid, tem uma Capela dos Ossos fantástica, eles têm uma investigação fantástica. E eu quando fui à tomada, ainda estava no GRI, fui à tomada de posse do reitor da Áustria, um dos nossos parceiros em Linz, ele, foi engraçado, foi a tomada de posse do novo e a saída do velho, fizeram as festas dos dois, porque o velho ia se reformar. E o velho ainda hoje me escreveu a dar as boas festas, portanto ele ficou muito marcado por ele ter querido ir à festa dele de ser reitor. Eu achei que ele era bem, mas ainda não é ossos. Portanto, não, mas o sítio preferido dele, ele levou-nos ao sítio preferido dele, ele levou uma caminhoneta, era uma capela de ossos. Não é uma caminhoneta, é um autocarro. Estamos em turismo, Inês. Caminhonetas é para levar bifes. Isto faz popona mesmo. São mas a Áustria não pode do fazer turismo. popó. Também. I'm sorry. Mas isto tudo para te dizer que a capela, lá eles pintavam as caveiras, percebes? Punham florzinhas, punham.
E eu fiquei assim, foi a primeira vez que eu vi, não é? Na Áustria? Na Áustria, em Hallstatt. Mas também, a Áustria também não é terra da Heidi, pronto, está tudo dito. Portanto, pintar caveiras e coisas do género, tudo é possível na Áustria, não é? E eles lá é muito mais, porque o barroco também eu acho que é mais intenso. Sim, o barroco austríaco penso que é significativo É porque muito é catolicismo não convertido ao luteranismo, mas isso depois está ali a Sofia Queiroz que me pode dizer que eu estou a dizer um grande disparate, mas é um baluarte católico numa Europa eu por acaso não protestante. gostei. Eu fui lá à igreja da música no coração, lá do casamento da música do coração, e não gostei, que é muito escuro, muito, para mim é muito estranho, não é? Nós aqui ao menos temos muita talha dourada, como estava ali a Sofia, eu gosto daquilo, e temos muita, ai, como é que se diz? Aquilo que tu estavas a mostrar agora. Ai, céu, agora barrece-me o nome. Ai. Oh, Carla, podes responder? Vocês estão... Eu não ouvi, houve um corte. Os retábulos. Eu acho muito mais piada a isso, não é? Eu fui àquela igreja assim, eu abandonava a religião, eu entrar numa igreja de preto, eu abandonava logo a religião, não é? E aqui não, tem dourado, é ostentador, é belo. A igreja estava toda de preto, se calhar era gótica, não? Não, não era gótica. Isto foi um trocadilho com as tribos urbanas, esquece. Pois, dessas góticas, desculpa, não atingi. Mas para responder à tua questão, eu acho que isto é para vos dizer que nós temos que apostar em nichos do turismo cultural. E um que pode surgir aqui em Portugal pode ser este do turismo negro, porque nós temos potencial. E há turistas lá fora que podem querer vir visitar esse tipo de coisa. É mais nesse sentido. É evidente que, por exemplo, para mim, que sou católica, eu tenho a questão da morte bem resolvida em mim. Mas eu noto que aquelas pessoas com quem eu fui, que não têm, têm as suas opções, ficam horrorizadas. E eu senti o mesmo, por exemplo, quando fui a Auschwitz. Quando eu fui a Auschwitz, também quando fui trabalhar num congresso à Polónia, eu não queria ir àquele sítio. Eu fui obrigada pelos nossos colegas, pela Maria Freitas e pelo... como é que ele se chama? Aquele colega que já não trabalha na ESA de desporto. E eles queriam muito ir lá. E eu saí de lá aliviada. Apesar de a gente ver as câmaras de gás e ver aquelas frases horrorosas que felizmente eram em alemão e eu não percebia, mas já estava a imaginar as frases de terror que estavam ali, eles saíram de lá de rastos. Mas lá está. E eu tenho uma forma de resolver a morte. Para mim é uma coisa como nascer, morrer e outras necessidades básicas que vou dizer aqui esta hora. Mas é uma coisa... E tenho isso resolvido, mas para muita gente a morte é uma coisa que apoquenta imenso, não é? E eu noto que isso é diferente. Portanto, eu vejo isto como um aspecto artístico. Eu aí não consigo chegar, porque não tenho conhecimentos a nível da história da arte e da estética para interpretar isto. E tu, Sofia, antes de passar à Lígia, o que é que tu achas? Eu não ia relacionar ossinhos com talha dourada. Por acaso não sei se coexistem ossinhos com talha dourada, mas... mas com símbolos religiosos, sim. Sim, mas existem muitas caveiras desenhadas em alguns retábulos, é verdade. Não é? Ou seja, pode não estar o material mesmo original, não é? A anatomia, das naturezas mortas, não é? A natureza morta se calhar é outra coisa. Agora aqui a presença da morte, a catarse da morte, uma altura em que a morte é algo que está sempre presente e muitas vezes morte violenta, que não quer dizer que seja de guerra, mortes violentas podem ser de muita forma. Pandemias, sim. Nós agora estamos incomodados com o Covid, quando havia uma peste na Europa no século XVII, XVIII, aquilo era uma limpeza a seco de todo tamanho, aliás era um fator de equilíbrio da população, quase. Sim, e a razão das Capelas dos Ossos do Algarve foi o terremoto de 1755, no Alentejo não. Exato. No Alentejo são causas diferentes. Por isso, também agora dirigindo um bocadinho para a Sofia e para a Lígia, porque eu não sei quanto tempo. Pois o quadradinho do EPAC está-me a dizer quanto tempo ainda temos de debate. Há uns quadradinhos que me há a dizer isso, que estão aqui à minha frente. Esse tipo de talha dourada, e eu penso que essa questão da Rota do Ouro está na sequência do que falámos no Algarve já há algum tempo, digo eu.
Sim, posso-te responder a isso, claro. Há espelho no Brasil dessa exuberância do... Eu sei... Claro. Nós estamos a falar para um público vasto, por isso também é bom estabelecer essa ponte do charco, do outro lado do charco. Claro, é assim, esta ideia da rota foi surgindo à medida que a investigação, na altura do doutoramento, foi ficando mais próxima do fim, não é? E depois, com os contínuos estudos e semelhanças e diferenças entre outras dioceses, outras paragens no mundo, como é evidente, consegue-se estabelecer circuitos e rotas de ouro, não é? E no Brasil, evidentemente, aliás, porque os artistas emigravam daqui para o Brasil, a pedido, obviamente, das ordens religiosas, sobretudo, para enaltecerem as igrejas. Daí o Brasil ser talvez o espelho mais bem feito de Portugal, não é? Pelo menos Brasil e a Índia, diria eu, Goa sobretudo, não é? Pela importância que Goa tinha na altura. Uma talha muito diferente, todas elas muito diferentes, épocas distintas também, mas sem dúvida que há. Isto vem, de facto, depois, acabou por ir desembocar naquilo que tu ouviste no Algarve e que, enquanto do Congresso de História e de Património e Turismo, concretamente, que de facto estamos a tentar trabalhar ao nível internacional numa rota de ouro, sobretudo portugueses e brasileiros, tentando percorrer inclusivamente a Estrada do Ouro, que existia, que ia de Minas até... Minas Gerais. Exatamente, que ia de Minas e eu fiz esta estrada. Que ia encher os nossos navios, não é? Depois para virem para Portugal com todas as riquezas para conseguirmos ter cá tudo aquilo que temos hoje. Portanto, nós estamos a elaborar um projeto nesse sentido, que é um projeto grande, sem dúvida nenhuma, que vai mexer com muita coisa, mas muito interessante, e acho que depois cruzam-se outras rotas, pelo meio da Rota do Ouro podem-se cruzar outras tantas rotas, porque é isso sempre que eu no fundo debato e que tento sempre também alertar para alguns alunos e sobretudo algumas pessoas mais jovens que estão a trabalhar nesta área, é que a talha dourada não se esgota nela própria, não é? E estes circuitos, ou estas rotas, ou estes percursos que nós quisermos fazer, podem cruzar-se com outros tantos. E voltando aqui à minha diocese, diria eu, por que não cruzá-lo, já que estamos numa diocese que no fundo está dentro, basicamente, daquilo que é a área do Douro, não é? Embora seja beira, mas está ali numa fronteira muito tenue. Nós temos ali rotas imensas já estabelecidas, não é? E que podem ser exploradas e que devem ser exploradas, isto porque estamos agora na área do turismo, não é? E inclusivamente dar hipótese ou abrir outras tantas rotas que não estão feitas, com outros tantos assuntos que não estão ainda mapeados e que podem ser mapeados. Haja vontade, haja dinheiro também para fazer estas coisas, como é evidente, não é? Mas haja muita vontade para se conseguir elaborar estes percursos, porque a rota da Talha Dourada está no meio da rota de Sestés, está no meio da rota do Românico, está no meio da rota do vinho do Porto, está no meio... É uma profusão de propostas. A Regi está-me a pedir para passar a palavra à Lígia, porque dizem que precisamos terminar. Sofia, desculpa, isto depois... Continuamos a conversa. Continuamos. Lígia, liga o microfone que eu tenho que passar a palavra. Sim. E com todo o gosto, porque tu tocaste no Lima de Freitas, no hexágono e no 6, que é a divisão de 3, naquilo que se pode considerar que é sabedoria, força e beleza, não é? É duas vezes o 3. E o hexágono que se divide em triângulos várias vezes, portanto há toda aí uma simbólica que sabemos que o Lima de Freitas é quase cabalística, não é? Quase cabalística. Sim. E sabemos que Lima de Freitas estudava isso, é um esotérico. O que é que tu achas?
Bom, fico com a sensação de que falar destas coisas nunca tem fim, não é? Eu fiquei com a sensação, não sei se consegui passar Vamos uma falando mensagem. até a Catarina nos cortar o pio. Não sei se consegui ir passando, pronto, as ideias essenciais, mas no fundo é isso, é passar um pouco essa mensagem de que mesmo havendo uma narrativa associada à Bíblia ou associada a questões mais profanas, há sempre na representação de Lima de Freitas uma mística, uma simbólica, uma interpretação que tem outros significados, pronto, e que é um convite a olhar a obra de Lima de Freitas nessa perspectiva. O Lima de Freitas pode ser lido pelo profano e entendido pelo iniciado? Pode, claro, porque a interpretação pode e é feita por camadas, não é? Por camadas que vão sendo escavadas, não é? Há uma primeira leitura, há uma segunda leitura e há uma série de outras leituras que podem ser feitas mediante a estrutura, não é, que está por trás desse olhar, não é, do olho que está, quais são os óculos que nós estamos a utilizar naquele momento, não é, usando uma metáfora, para que a interpretação daquela obra seja feita, não é? Ela ali está a representar o batismo de Jesus Cristo, mas a seguir nós podemos fazer realmente interpretações outras que nos levam para outras Sim, por exemplo, leituras. É que no batismo, na imagem do batismo de Jesus Cristo no Jordão, a figura predominante não é Jesus Cristo, é João. É João. Sabendo nós que João é uma das figuras queridas em alguns círculos. Não propriamente Jesus Cristo, embora faça parte, não é? Dependendo dos rituais que se estejam a querer fazer alusão. Eu estava a observar... Sim, e João tem uma ligação, São João tem uma ligação muito forte ao fogo, porque eu não consegui depois desenvolver um pouco essa ideia do fogo também no batismo, sim. Mas tem, não é? As festas de São João é saltar à fogueira e, portanto, há todo um ritual do fogo associado a São João, sim, sem dúvida. Muito bem. Sem dúvida. Pronto, eu penso, eu já vejo entrar aqui gente na sala, já deve ser hora. Ao que lemos, portanto, acho que vamos ter que render. Não sei se vai dar tempo para passar aqueles vídeos promocionais, mas pronto, quero-vos agradecer a presença. Acho que isto vai passar diretamente ao próximo painel, que já não é connosco. Foi ótimo estar convosco e dar as boas-vindas a quem vai falar a seguir. Pedindo desculpa por me ter alongado mais um bocado, mas são os riscos de me porem a moderador. Muito obrigada. Tá? Muito obrigado e continuação de bom trabalho. Continuação, sim. Obrigada. Obrigado. Obrigada.